Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira e última aula do nosso mini curso de leitura e interpretação de projeto estrutural em concreto armado. Esta é a última aula do nosso mini curso, mas espero que não seja o nosso último encontro, porque vai ter muita novidade aí que eu vou apresentar para vocês no decorrer desta aula e espero contar aí com a presença de vocês nos nossos próximos capítulos. Então, vamos começando aqui, recapitulando brevemente quem sou eu, né? Quem é que vos fala aqui nesse mini curso? Eu sou o engenheiro civil Luiz Guilherme, eu sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Viçosa e eu me formei em janeiro de 2011. Ou seja, já tem aí praticamente 12 anos que eu estou aí nessa estrada, nesse caminho da construção civil. E eu também sou o fundador do canal Vida Engenharia. Provavelmente muitos de vocês ou me conhecem de lá ou vieram de lá. O canal Vida Engenharia que toda semana leva aí conhecimento para todos os inscritos de forma simples, clara e objetiva e gratuita. Então, se vocês não me seguem lá no canal Vida Engenharia, fica aí o convite para vocês me seguirem no canal Vida Engenharia. Vou recapitular com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu lá nas aulas anteriores, nas aulas 1 e 2 desse mini curso. Então, nós aprendemos um pouco sobre a introdução ao projeto estrutural. Eu falei para vocês qual é a importância do projeto, né? Por que o projeto existe. Nós falamos um pouquinho sobre concreto, falamos um pouquinho sobre aço, falamos sobre aquelas estruturas, né, antigas, como eram essas estruturas antigas. A gente tinha basicamente aí poucos elementos disponíveis, as obras usavam muita madeira, utilizavam muita pedra, e isso aí limitava um pouco o tamanho dos vãos, né, a altura das edificações. Para vocês fazerem edificações altas naquela época, né, precisava de bases muito grandes. E tudo isso aí evoluiu com a chegada do concreto armado. Foi o concreto armado que permitiu a gente construir aí grandes arranha-céus, grandes pontes, fazer grandes vigas. E nós aprendemos um pouco, né, sobre a locação das fundações, como é que você monta um gabarito, como é que você vai cruzar as duas linhas aí da sua tabeira para poder descer ali o prumo de centro, encontrar o centro dos seus pilares. Nós falamos um pouquinho como é a armação das fundações, falamos lá sobre a nossa esteira, sobre os ganchos das esteiras, né, que devem ficar ali sempre apontados para cima. Falamos também sobre planta de formas, armação de vigas, eu mostrei alguns exemplos aí de vigas para vocês. Falamos sobre armação de pilares, né, você pode tanto fazer o seu projeto com o pilar, com o prumo completo, né, com a prumada completa, ou você pode fazer andar por andar. E no final da aula eu passei para vocês, no final da última aula, da aula 2, eu passei para vocês um exercício para praticar. Foi um exercício para vocês pensarem um pouco e a gente vai começar agora essa aula trazendo a resposta para esse exercício. Então aqui está o exercício e qual era a pergunta? Eu trouxe aqui para vocês o resumo de aço, um quadro resumo de aço. Tem aqui várias bitolas, né, nesse quadro, 5mm, 12,5, 8, 16. E a pergunta era, observando a relação de aço acima, quantas barras de 5mm será necessário comprar? Considere que cada barra tem 12 metros. Ou seja, o projetista, né, desenvolveu esse quadro, passou para o dono da obra, você vai executar a obra e o dono da obra pergunta para vocês quantas barras você precisa comprar, né? Quantas barras o dono da obra precisa comprar. Eu coloquei aqui o exemplo de 5mm, mas claro que na prática, né, você teria que fazer esse mesmo exercício para todos esses diferentes tipos de bitola aqui. Então, vamos lá pensar um pouquinho. Qual que é a regra geral nesse caso? A regra geral que eu falei para vocês é sempre considerar aí uma sobra de 10% na hora de fazer as compras. Por que a gente coloca essa sobra de 10%? Porque quando a gente vai fazer os cortes e as dobras, sempre vai sobrar uma ponta que você não vai conseguir reaproveitar. Então, a regra geral dos 10%, ela, digamos assim, ela é uma regra válida, ela é uma regra para ganhar tempo, mas esse exercício aqui eu quero ensinar vocês a pensar um pouco mais profundamente. O que acontece, né, se a gente colocar a regra dos 10%? Vou voltar aqui um slide no nosso quadro, vejam que a gente iria precisar aqui de 134 metros da barra de 5mm. Então, se a gente pegar 134 metros mais 10%, a gente teria 147,4 metros. Isso aí seria o que a gente precisaria comprar. Se a gente dividir por 12 metros, que é a bitola de cada barra, que é o tamanho que cada barra tem, então a gente teria aqui
12,3 barras. Só que a gente sabe que a gente não vai conseguir comprar esse 0,3 barras. E aí fica a grande pergunta: compraremos 12 barras ou compraremos 13 barras? E aí, vamos agora pensar um pouco. Então, como essas barras são sempre barras inteiras, né, são barras de 12 metros, vamos pensar aqui um pouquinho no nosso quadro. Então, olha só a nossa relação aqui de aço, né? Eu passei aqui para vocês o resumo de aço, só que na prática, qual que é uma dica que vocês podem fazer? Se a gente for observar aqui na nossa relação de aço, nós temos aqui bitola de 5 milímetros, bitola de 5 milímetros, bitola de 5 milímetros. E qual que é um fato curioso? Percebam que todas as bitolas de 5 milímetros têm um corte padrão, que a gente tem aqui no tamanho, né, no tamanho de corte, de 1 metro. Então, aqui são 100 centímetros, que equivale a 1 metro. Aqui é 100 centímetros, que equivale a 1 metro. E aqui é 100 centímetros, que equivale a 1 metro. Como todos os cortes são de 1 metro, se a gente pegar a nossa barra de 12 metros, cada barra de 12 metros vão dar exatos 12 cortes. Então, nesse caso aqui, é até uma pegadinha que eu coloquei para vocês, nós temos uma perda zero. Toda a nossa barra vai ser aproveitada. Então, se toda a nossa barra vai ser aproveitada, a gente não vai precisar, nesse caso, colocar os 10%. Então, nós vamos pegar aqui 134 e vamos dividir por 12. E o que acontece quando a gente vai dividir isso aqui por 12? Vocês vão ver que vai dar 11 barras inteiras e 2 metros, ou seja, você vai precisar de 11 barras inteiras, só que ainda vai faltar 2 metros. E aí que eu faço a pergunta para vocês. E aí, se a gente vai precisar de mais 2 metros de uma barra, se a gente comprar 12 barras, então nós teremos aí uma sobra, né? Ou seja, uma perca de 10 metros, ou seja, a grande parte da barra não vai ser aproveitada. Porém, se a gente comprar 11 barras, vai faltar esses 2 metros. Então, qual que é a dica que eu falo aí para vocês nesse caso? Vocês vão dar uma olhadinha aí no canteiro de obra. Caso vocês tenham aí 2 metros sobrando de uma barra com bitola superior, seja 6,3 ou 8 milímetros, você pode pegar esses 2 metros aí de uma bitola superior para fazer esse complemento e aí você pode sim comprar apenas 11 barras. Se você não tiver essa sobra, né, esse complemento aí, essas 2 barras, aí não tem jeito. Aí você vai ter que comprar as suas 12 barras e aí vai sobrar 10 metros. Coloque aí o que vocês acharam, né, dessa observação, se vocês já tinham pensado aí por esse ponto. É interessante colocar esse exercício, porque por mais que a gente use essa regra padrão, que a gente tem que colocar aí 10% de sobra, em alguns casos não, né? Em alguns casos a gente precisa observar, né? Precisa pensar um pouquinho mais, como foi esse exemplo. E nesse caso aí a gente teria cortes inteiros e não teria desperdício. Vamos começar então agora falando sobre armação de lajes, sobre o tema um dos temas dessa nossa aula de hoje, que é o tema armação de lajes. Antes de falar sobre as nossas lajes aqui, eu gostaria de dizer que a gente tem basicamente 2 tipos principais de laje. Claro que tem outros tipos aí mais complexos, mais elaborados, mas no dia a dia a gente vai ter 2 tipos de laje. Nós temos a laje pré-moldada, onde as treliças elas vêm pré-fabricadas, e nós temos as lajes maciças, onde você vai fazer a sua forma, vai posicionar a sua armadura e vai concretar aí com o seu concreto. O que acontece com as lajes pré-moldadas? Em geral, as lajes pré-moldadas não é o projetista da obra que vai fazer o projeto dessa laje. Quem faz o projeto da laje pré-moldada é o fabricante da laje pré-moldada. Então, sempre quando você for comprar uma laje pré-moldada, você vai passar, né, qual que é a dimensão para esse projetista, e esse projetista ele vai calcular aí para você, ele vai dizer para você qual que vai ser a laje que ele vai te entregar. Por quê? A armadura principal de uma laje pré-moldada são aquelas 2 barras de aço que já vêm concretadas na sua vigota. Então, é por isso que quem faz o projeto da laje pré-moldada é o fabricante da laje pré-moldada. Muita gente pensa assim, eu quero uma laje reforçada na obra, vou reforçar a laje, aí coloca as vigotas e enche de esteira ali na parte superior. Aquela armadura na parte superior da laje pré-moldada, ela não serve de reforço. Aquela armadura é uma armadura de distribuição, ela tem a função de controlar de controlar o aparecimento de fissuras, né, fazer com que não apareçam fissuras,
e também de distribuir ali alguma carga. Caso tenha uma carga concentrada, ela ajuda a distribuir essa carga através das vigotas, fazendo com que não ocorra ali até mesmo um atravessamento daquela parte que se apoia no isopor ou no EPS. Então, primeiro ponto importante, você não vai encontrar um projeto de armação de laje pré-moldada. A laje pré-moldada ela já vem pré-fabricada, ela já é feita lá na indústria, né, na fábrica de lajes pré-fabricadas. E o que você vai receber nada mais é do que uma tabelinha com a sua esteira que você vai utilizar na armadura de distribuição. Então, quando você comprar lá a sua armadura, quando você comprar lá a sua laje pré-moldada, vai vir uma tabelinha com essa armadura de distribuição. E nas lajes maciças, como é que funciona nas lajes maciças? Então nós temos aqui um quadro, né? Nós temos um projeto de armação de laje maciça e nós vamos ter dois tipos de armadura. Nós vamos ter a armadura positiva, que é a que vai ficar na parte inferior da laje e que vai resistir aos esforços ali, né? Aos momentos positivos. E nós temos a armadura negativa, que vai ficar, em geral, sobre as vigas. Então, sempre que você tiver uma armadura negativa, ela vai ficar no encontro ali de dois panos da laje, na parte superior dessa sua laje, e ela vai ser sempre sobre um apoio. Pode ser uma viga ou uma parede. Como que a gente sabe aqui nesse desenho o que é uma armadura positiva e o que é uma armadura negativa? A armadura positiva ela vai estar sempre representada aqui de forma contínua. Então percebam que nós temos aqui a armadura N1, a armadura N2, a armadura N3, todas elas desenhadas de forma contínua. Já a sua armadura negativa, como eu falei para vocês, ela já fica na parte superior da laje e é muito comum que ela tenha ganchinhos apontadas para baixo, ou seja, apontadas para o interior da laje, para dentro do concreto. E ela vai ser representada aqui de forma tracejada. Então observem aqui que essa armadura N7 e essa armadura também aqui N7, essa armadura N24 de um lado e, a armadura N8, então essa N7 e essa N8 são armaduras negativas. Por quê? Porque elas estão representadas aqui de forma tracejada. E a armadura de laje é muito simples, se parece muito com a armadura da esteira, né, lá da sua sapata. Vai ser como se fosse aqui um xadrez, né, como se fosse um entrelaçado. Vamos ter barras em uma direção e barras na outra direção. Em geral, o que a gente precisa saber dessas barras? Nós precisamos saber o tamanho delas, né, o tamanho de corte, se tem ou se não tem essas dobras na ponta e qual é a bitola. Vamos começar aqui então pelo nosso primeiro pano de laje, que é a nossa laje L1. Então, nesse sentido aqui horizontal, nós temos 21 barras, ou seja, N1 são 21 barras, a bitola 8 milímetros, o espaçamento a cada 12 centímetros e o comprimento de corte 240 centímetros, ou seja, 2,40 metros. Então você vai cortar 21 barras de 8 milímetros com 2,40 metros e vai espaçar elas aqui nesse sentido horizontal a cada 12 centímetros. Já na vertical aqui, como que a gente tem esse desenho aqui na vertical? Nós já temos a nossa N2, que vão ser 23 barras. A bitola dessa barra 6,3, ou seja, nesse sentido aqui nós já temos uma bitola um pouco menor. O espaçamento continua a cada 12 centímetros e o tamanho de corte 2,80 metros, ou seja, 280 centímetros. Recapitulando, 23 barras, bitola 6,3, espaçamento a cada 12 centímetros e o comprimento de corte 280 centímetros. Vamos ler aqui agora a nossa armadura negativa. Percebam que entre a laje L1 e a nossa laje L5, nós vamos ter aqui nesse encontro a armadura negativa. E essa nossa armadura negativa ela é a nossa N7. Elas vão ser 21 barras com bitola de 8 milímetros. Lembrando novamente, caso você não esteja conseguindo observar os detalhes na tela, aumente a resolução aí do seu vídeo e também depois a gente vai te enviar esse material aqui para que você consiga ter acesso aí um pouco maior, para você conseguir ler um pouquinho melhor também. Então, lembre-se que eu vou te enviar o material aqui dessas aulas logo após aqui o término do nosso mini curso. Então, vão ser 21 barras de 8 milímetros, o espaçamento a cada 20 centímetros, comprimento de corte 151, ou seja, 151 centímetros. E o detalhe interessante é que em cada uma dessas duas pontas nós vamos ter os ganchos. Então tem esse gancho de 8 centímetros em uma ponta
e o gancho de 8 centímetros aqui na outra ponta. Ao centro aqui, pessoal, da nossa planta de lajes, percebam que tem um X. É muito comum, às vezes, você pegar um projeto aqui de armação de lajes e encontrar esse X. E o que significa esse X? Significa que esse espaço aqui vai ser um espaço vazado, ou seja, nessa parte aqui você não tem uma laje. Vamos observar aqui agora esses outros quadros. Como eu falei para vocês, essa parte tanto de relação de aço quanto resumo do aço vai ser comum aos outros projetos. Então, projetos de viga, projeto de pilares, a parte de sapatas, sempre você vai encontrar esses quadros. Então, aqui nós temos a nossa relação de aço, que vai pegar bitola por bitola. Aqui nós temos o resumo de aço, para quando você for comprar o aço. E aqui a gente tem algumas notas de projeto. Então, vamos ler aqui algumas dessas notas de projeto. Medidas em centímetros e os níveis em metros, então, ou seja, todas essas medidas que a gente leu aqui, elas estão em centímetros, e sempre que aparecer aqui aquele símbolo de nível, ele vai estar em metros. Nossa nota 2, concreto de 25 megapascal, ou seja, se você for comprar um concreto usinado ou se você for rodar o traço na obra, tem que ter mais de 25 megapascal. Conversão dos pilares é aquela que a gente já passou para vocês. Nós temos uma simbologia para os pilares que nascem, para os pilares que continuam e para os pilares que morrem. Percebam que nessa planta aqui, para o pilar que nasce, ele adotou esse achurado na diagonal. Para o pilar que continua, ele deixou todo branco e para o pilar que morre, ele deixou todo preto. Então, vejam que, dependendo do projetista, pode ser que ele adote aí uma convenção de pilares um pouquinho diferente aí de outros projetistas. E aqui o cobrimento dos ferros, né, são 2 centímetros para laje e 2,5 centímetros para vigas. Percebam que laje não tem muito segredo, né? É basicamente uma esteira fazendo aí o pano da laje e em alguns pontos a armadura negativa. Vamos ver agora como é que se faz uma armação de uma escada. Então aqui está um projetinho de uma escada, olhando assim a primeira vez pode ser que você estranhe um pouco, né? Ache um pouco complexo, mas vamos entender aqui como é que funciona essa escada. Então, nós temos aqui um primeiro patamar, né? Um primeiro apoio, que é chamado aqui de laje 215. Então, é uma laje pré-moldada, pelo que você observa aqui nas vigotas. E aí, partindo aqui desse primeiro patamar, nós iremos descer. Então, nós temos aqui um lance aqui de escadas. E nós temos aqui o patamar da escada, ou seja, é uma escada que ela vai ter uma pausa aqui nesse patamar e continua descendo. Nesse outro patamar aqui, nós temos uma laje maciça, então percebam que nessa laje maciça a gente já tem aqui a armadura. Laje maciça, como eu falei para vocês, vai ser uma esteira. Então, nós temos nesse quadradinho aqui, armadura N1 bitola de 5 milímetros a cada 16 centímetros, comprimento de corte 306 centímetros. O detalhe é que para essa armadura aqui horizontal, nós temos dobras nas pontas, formando aqui uma espécie de U. Então, ao chegar na extremidade, você vai ter um U com 8 centímetros de altura e 32 adentrando aqui na parte negativa da laje, ou seja, no patamar, na parte superior. Já nessa outra direção, nós vamos ter a nossa armadura N2, que vão ser 7 armaduras N2, bitolas 5 milímetros, espaçamento a cada 16, comprimento de corte 141 centímetros. Então essa vai ser a nossa esteira do patamar. E como é que a gente vai descobrir a armadura desses dois lances? Tanto esse primeiro lance que desce, quanto esse outro segundo lance aqui. Percebam que a gente tem duas indicações aqui, que é essa primeira indicação AA, ou seja, um corte AA, que está pegando aqui nessa primeira descida, e um segundo corte, que é o corte BB, pegando nessa outra descida aqui. Então, vamos observar aqui, primeiramente, o nosso corte AA. Aqui está o nosso corte AA. Vejam que ele sai lá daquela primeira lajinha pré-moldada que eu falei para vocês, que está no nível 650, ou seja, 6,50 m, desce até o primeiro patamar, que é maciço. E nesse lance aqui, nessa descida, nós vamos ter basicamente duas armaduras. Uma primeira armadura que acompanha o comprimento da escada, que é essa armadura N59, vão ser 7 barras N59, bitola 10 milímetros, espaçamento a cada 15, comprimento de corte 471. Então, você vai ter ali 7 armaduras N59.
Se vocês observarem aqui no detalhe, esses pontinhos que tem aqui ao longo da escada são armaduras transversais que vão estar representadas nessa parte de baixo, ou seja, 14 barras N6, bitola de 5 mm, comprimento de corte 107 cm e em cada uma dessas extremidades um ganchinho aqui para cima de 7 cm. Então, basicamente, nessa nossa descida aqui vão ser essas 7 barras aqui espaçadas a cada 15 centímetros e mais essas 14 barras aqui que vão estar ao longo dessa descida aqui no sentido que estão os degraus. E qual que é o espaçamento aqui dessa outra barra que acompanha o sentido dos degraus? Então, entre aqui essa viga, né, que é o primeiro degrau, até o último degrau, vão ser 14 barras N6 com espaçamento a cada 19 centímetros. Voltando aqui agora para o próximo lance, que ele chamou de lance 2, é basicamente o mesmo modelo que eu falei para vocês. Nós vamos sair aqui do patamar, percebam que no engaste do patamar, no encontro do patamar, ele pede aqui uma dobrinha de 30/8, vai ser um detalhe aqui na ponta. No encontro da viga, que é na outra extremidade, ele também pede aqui um detalhe, ou seja, vai ser uma dobra de 8, 9 e 10. E o restante aqui nada mais é do que a barra reta. Essa barra que ele chamou de N35, então vão ser 7 barras N35. A bitola dela, 8 mm, o espaçamento a cada 16, comprimento de corte, 377 centímetros. Já no sentido aqui dos degraus, ou seja, nesse sentido paralelo aos degraus, nós temos aqui a nossa N5, vão ser 14 N5, bitola de 5 mm, comprimento de corte 107. E nas extremidades, ganchinho aqui de 7 centímetros. Então, recapitulando, no sentido descendo a escada, 7 barras de 8 mm, paralelo aos degraus, 14 barras N5 a cada 21 centímetros. Então, escada não tem complicação, basta você dividir aqui o patamar e os lances, faz a armação do lance, faz a armação do outro lance e faz a armação do patamar. E assim que se arma uma escada. Não é complicado, basta ler parte por parte que você consegue entender e fazer aí sem erro. Eu separei aqui algumas dúvidas frequentes que as pessoas acabam me perguntando ao longo desses mini cursos, né? Como eu falei para vocês, mais de 40 mil pessoas já assistiram a essas aulas desse mini curso. Vamos a algumas perguntas aqui que eu separei, que pode ser uma dúvida de vocês. Primeira dúvida aqui, gostaria de saber mais sobre a diferença entre aços 50 e 60. Então, pessoal, nós temos dois tipos de aço, que é o aço CA50 e o aço CA60. Em geral, as bitolas mais fininhas, né, que são os fios, elas têm esse aço CA60 e a principal diferença é a resistência. O aço CA60 resiste 60 kg por milímetro quadrado e o aço CA50 resiste a 50 kg força por milímetro quadrado. Então, essa é a diferença do aço CA50 para o aço CA60. Lembrando que as bitolas também mudam. Em geral, as bitolas, quanto mais grossa, mais vai diminuindo aí o CA. Tem aços até de CA25. Qual a diferença em uma barra ficar na segunda camada ou no fundo da viga? Quando você tem duas barras só no fundo da viga, em geral elas ficam nas quinas dos estribos. Quando você tem 3 ou 4 barras ou mais barras, pode ser que elas não caibam todas no fundo da viga, porque elas não vão permitir a brita de passar. Então a gente tem que subir essas barras para a segunda camada. Se você tiver 3 barras e uma delas fique na segunda camada, então você vai ter que as 2 barras no fundo da viga. Você vai medir aí um espaçamento de mais ou menos uma brita e vai colocar a sua armadura de segunda camada. Se for só 3 barras, não faz diferença se você vai colocar do lado direito ou do lado esquerdo. Se forem 4, 2 na segunda camada, então você coloca 2 embaixo e 2 na segunda camada. Lembrando sempre, espaçamento de uma brita aí para você conseguir passar com o seu concreto. Um erro muito comum, as pessoas colocam essa armadura de segunda camada no meio da viga. E o meio da viga é um espaço, né, que a gente chama de linha neutra, e você não deve colocar o aço ali porque é um desperdício. O aço ele tem que ficar o mais no fundo da viga possível ou na parte mais de cima da viga possível, quando é o caso das armaduras negativas, para ele ter um melhor aproveitamento. Beto colocou aqui, Beto Santos, uma viga de tamanho 5 metros, os reforços de ferro
Tem que ser na parte superior ou na parte inferior? E aí, o que vocês acham? Quando a viga é grande, você tem que reforçar na parte de cima ou de baixo? E aí, pessoal, o que eu digo para vocês? Sempre quando você tem aí vigas de 5, 6 metros, não arrisque fazer essa viga sem um projeto estrutural. Por quê? Porque a resposta, se o reforço tem que estar na parte de cima, se o reforço tem que estar na parte de baixo, a resposta vai estar no projeto estrutural. Então, por isso que eu falo para vocês que o projeto estrutural é segurança e economia na obra. Então, não abram mão aí de trabalhar com projeto estrutural. E agora a pergunta que eu faço aí para você, para cada um de você que está acompanhando esse mini curso. Você quer melhorar o seu aprendizado, o seu conhecimento, você quer melhorar o seu salário, ter confiança. Sempre que você pegar uma obra com projeto estrutural, você quer ficar tranquilo, despreocupado. Então, se você quer melhorar o seu conhecimento, se você quer saber como ler e interpretar um projeto estrutural, chegar aí numa obra, não ter que ficar perguntando toda hora para o mestre de obras, ou ficar perguntando toda hora para o engenheiro, né, se a armadura está certa, se a armadura está errada. Se você quer pegar o projeto e ter plena confiança em ler e interpretar esse projeto, eu gostaria de fazer um convite para vocês agora para conhecerem o treinamento completo, o meu curso completo de leitura e interpretação de projeto estrutural em concreto armado. Esse treinamento, esse mini curso que a gente está fazendo aqui, ele é um mini curso de 3 aulas, porém o curso completo, que é o nosso curso de leitura e interpretação de projeto estrutural em concreto armado, são mais de 40 aulas para você ficar profissional nesse assunto. E aí nós temos mais de 700 alunos que já fizeram o curso completo. Eu vou falar aqui agora para vocês algumas vantagens desse curso completo. Primeiro, que é o certificado de conclusão, você vai ter o seu diploma de leitor profissional de projeto estrutural em concreto armado. São aulas que você vai acessar tanto pelo seu celular, tablet, computador, ou seja, o acesso vai ser na sua mão, no conforto da sua casa, quando você quiser, na hora que você quiser. E você vai ter também algo que eu chamo de garantia incondicional de 15 dias. E o que é essa garantia incondicional de 15 dias? Você faz a sua matrícula, você assiste o curso e dentro de 15 dias, se por qualquer motivo você não gostar do curso, não gostar da metodologia, basta você pedir a devolução do seu dinheiro, que eu devolvo o seu dinheiro e a gente continua amigos. Quais são os principais diferenciais desse curso completo? Para começar, a metodologia única. Como vocês puderam observar aí na metodologia do mini curso, eu procuro fazer passo a passo, pausadamente, numa metodologia única, para que qualquer pessoa consiga entender, consiga aprender de forma espetacular. Ou seja, mesmo que você não tenha conhecimento prévio, mesmo que você nunca tenha lido um projeto estrutural, através do nosso curso completo, você vai iniciar lá do básico e vai conseguir ler todas as pranchas do projeto estrutural. É um curso que ele é levado passo a passo, ou seja, a gente começa da fundação, depois a gente vai para as vigas, pilares, lajes, reservatórios, escadas. Então, até a cobertura, tudo é feito com bastante calma, de uma forma bastante simples, clara e de maneira que você consiga entender sem ficar com dúvidas. E caso você fique com dúvidas, basta você colocar lá no chat, né, lá no comentário das aulas, que eu próprio vou lá e respondo essa sua dúvida. Então, o que eu estou oferecendo para vocês é uma oportunidade de aprender de uma vez por todas e de perder também aí o medo de pegar obras grandes, de pegar obras que tenham um projeto estrutural. O que é que te afasta aí do seu sonho de ser um leitor profissional de projeto estrutural em concreto armado? Ou seja, o que é que te afasta de ser um profissional completo dentro da construção civil? O que é que está te afastando aí desse seu desejo de ser um profissional melhor e mais completo? Muita gente, infelizmente, ainda acha que ler projeto estrutural, né, que o dever de saber ler e interpretar o projeto estrutural é só do engenheiro ou só do mestre de obras. E é aí que você se engana. Todos dentro da obra têm que ter esse dever e essa consciência de saber ler um projeto, de você receber um projeto, de você saber como ler e interpretar esse projeto. Então não é porque você tem baixa escolaridade ou porque você faz todas as obras aí sempre da mesma forma, se você aprendeu na prática e não teve oportunidade de estudar,
Então, não pense por esse lado. Mesmo que você tenha uma baixa escolaridade, saiba que você também é capaz de aprender a ler o projeto estrutural. E por que eu digo que você é capaz de aprender? Então, se você está pensando aí, eu não vou conseguir porque eu estudei pouco, eu só fiz ali algumas séries, né, o ensino básico, o ensino fundamental, não tenho meu estudo completo, saiba que esse curso e essa metodologia do curso, ela é passo a passo, ou seja, desde lá de baixo, com uma linguagem muito simples, porém muito clara e objetiva, para que você também consiga aprender. Então, esse curso vai desde você que já sabe aí um pouco mais, que já teve um contato, e também para você que nunca teve esse contato. Um detalhe muito interessante que eu já observei na obra, é muito difícil quem já sabe, né, quem já conhece dentro da obra, passar esse conhecimento para quem não sabe. E por que isso ocorre? Muita gente tem medo de ensinar o próximo porque tem medo dessa outra pessoa se tornar concorrente ou de tomar, às vezes, um emprego, de tomar uma vaga. Então, dentro da obra, às vezes a pessoa aprende na prática, né? Ela se torna um profissional excelente, mas tem alguns conhecimentos que as pessoas acabam segurando e não passam dentro da obra. Então, qual que é a minha missão aqui hoje? É levar esse conhecimento até você. Então, para que você não precise ficar passando raiva dentro da obra, não precise ficar toda hora perguntando, né, para quem não quer te ensinar, a minha missão é diferente. A minha missão é levar esse conhecimento até vocês e levar qualidade de vida. A partir do momento em que você começar a pegar mais confiança em si, você vai pegar obras cada vez mais complexas e são obras que remuneram melhor. E com isso, você melhora a sua qualidade de vida, melhora a qualidade de vida de sua família e melhora de vida. Então, veja só que grande oportunidade está passando aqui agora para vocês neste momento. Eu vou colocar aqui na tela a imagem da plataforma. Então, essa é a plataforma real lá do curso da Hotmart, onde você vai fazer esse treinamento completo. Então, do lado esquerdo aqui, você vai ter todos os módulos, desde o módulo 0 lá, né, ou seja, a apresentação do curso, módulo 1, introdução, módulo 2, esforços, tipos de aço, ancoragem, pilares, vigas, lajes, até o último módulo dos reservatórios e etc. Então, você vai acompanhando todo o seu desenvolvimento aqui nessa aba, aqui na parte superior, todo o seu progresso, de 1% até o 100%, né? Quando você chegar no 100%, você vai conseguir emitir o seu certificado de conclusão. Nessa outra aba aqui você consegue avaliar a aula, se você gostou, se você não gostou. Você consegue também colocar na parte inferior aí suas dúvidas, comentários, sugestões e elogios. Aqui está uma imagem, né, do nosso certificado de conclusão do treinamento completo. Então essa é a imagem do certificado. E nós temos 2 bônus para quem conclui aí o curso. O primeiro, super bônus, que é um pacote de pranchas de vigas para estudo, que é o que mais me pedem no canal, né? Como que é uma viga de tantos metros, uma viga de tantos metros? Então eu vou te dar aqui vários modelos, vários tamanhos para você começar a praticar a leitura dessas vigas. Não é para você pegar essas vigas e sair construindo aí, porque cada construção tem que ter o seu próprio projeto estrutural. Então, essas vigas aqui são vigas de estudo, vigas para você começar a treinar aí o seu olhar sobre leitura de vigas. E o bônus 2, eu vou disponibilizar para vocês o projeto estrutural da planta baixa mais construída do Brasil. Então, tem um projetinho aí que é o queridinho das construtoras, que é o queridinho de quem faz casas para vender. E tanto ela pode ser construída só esse andar de baixo, ou ela pode ser construída na forma de sobrado, ou seja, uma casa em cima da outra, totalmente independente. Então, nesse bônus 2, você vai ter o projeto estrutural completo, ou seja, a armação de sapatas, vigas, pilares, escada, planta de forro do primeiro pavimento, do baldrame, caixa d'água, cobertura, as lajes, locação de fundação e o projeto arquitetônico dessa planta baixa mais construída do Brasil. Aqui está um pouquinho para vocês terem uma ideia, né? Nós temos a planta baixa mais construída do Brasil, pavimento térreo e o primeiro pavimento. Colocar bem rápido para você ficar com curiosidade e clicar aí e fazer a sua matrícula no curso completo. Então, essa é uma oportunidade de você aprender com quem já tem mais de 10 anos de experiência, aprender com quem já sabe, aprender com quem vai tirar as suas dúvidas. E veja aqui agora um pouquinho de como esse curso completo, né, de como o treinamento completo mudou a vida dessas pessoas. Então, rapidinho aqui,
menos aí, um pouquinho mais de 2 minutos, eu vou colocar para vocês esse depoimento dessas pessoas aqui que já fizeram o curso completo e vejam só o que elas têm a dizer desse treinamento. Fala pessoal, me chamo Wesley Corrêa. Vocês já devem me conhecer aqui do canal Pulo do Gato na Construção. Olá, eu sou o Thiago. Estive fazendo agora o curso de leitura e interpretação de projetos estruturais. Bom dia a todos, aqui é o Gustavo Felipe, sou construtor e fiz o curso lá com o pessoal da Vida Engenharia. Aqui quem fala é André. Eu fui aluno do curso Leitura e Interpretação de Projeto de Estrutura em Concreto Armado. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, me chamo Valdinei, sou aqui da cidade de Bertioga, litoral paulista, litoral norte. Eu tinha muitas dúvidas, já fazia alguns trabalhos dentro da área da construção. Eu me chamo Alexandro, sou técnico em edificações e vim aqui falar um pouco do conhecimento que adquiri no curso Leitura e Interpretação de Projeto Estrutural. Olá amigos do canal Vida Engenharia, aqui quem fala é Roberto Guedes, sou de Cascavel, no Paraná e trabalho na área de construção civil já há algum tempo e resolvi fazer o curso de Leitura e Interpretação de Projeto lançado pelo canal Vida Engenharia. Eu não tinha dúvida que seria um curso excepcional, tá? De altíssimo nível. Eu pude relembrar algumas coisas que eu sabia e aprender muita coisa que eu não sabia. Confesso para vocês que o curso elevou o nível do meu conhecimento, tá? Então eu sou muito grato. Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho do curso de Leitura e Interpretação de Projetos de Estrutura em Concreto Armado do professor Luiz. Então, a partir do momento que eu fiz o curso, concluí com uma didática excelente, uma forma objetiva e fácil de entender, hoje eu consegui meu primeiro emprego, eu estou no escritório de engenharia. Recomendo aí para todos quem precisa de uma qualificação dentro dessa área, pode ser pedreiro, pode ser técnico, mestre de obra, com certeza vai aprender muito com o curso. Valeu? Graças ao curso que eu fiz com eles, a gente está conseguindo ampliar as obras, pegando obras de grande porte. Eu antigamente não tinha esse conhecimento que eu tenho sobre o curso que eu tenho hoje. Graças a Deus, primeiramente a Deus e segundo a Guilherme, que me ajudou. E que hoje eu tenho um entendimento. Falo para vocês que vale a pena tomar o curso. E eu fiz o curso, um curso muito bom, gostei bastante, um preço bem acessível, me ajudou muito. E para quem quer fazer e tirar muitas dúvidas e aprender mais um pouco, aprimorar, aconselho que o curso vale a pena, hein? Esse curso é realmente uma fonte de conhecimento que eu indico a vocês adquirirem também. E é um curso que eu indico para aquele que estiver interessado, não ficar na dúvida. Faça o curso que vai ampliar teus conhecimentos e vai te ajudar muito na tua vida profissional. Valeu? Mas e aí? Quanto é que vocês acham que vale um treinamento completo desses comigo, onde vocês vão poder tirar dúvidas, fazer as suas perguntas e assistir às aulas aí no conforto da sua casa? Muita gente deve estar se perguntando assim, eu não vou nem fazer a minha matrícula porque deve custar muito caro e etc, etc. Quanto é que vocês acham que vale? Antes de falar para vocês de quanto é que está a matrícula, vejam só o quanto que vocês podem estar perdendo quando vocês deixam para trás essa oportunidade de aprender a passar. Esse é um depoimento aqui que eu recebi no WhatsApp de uma das pessoas que não fez a sua matrícula e veja só o que ela fez. Veja só o que ela disse. Trabalho em uma empresa e perdi muita oportunidade de líder por não ler projeto. Estou perdendo uma classificação de R$ 4.200. Ou seja, essa pessoa que perdeu uma classificação, perdeu um salário de R$ 4.200 simplesmente porque não sabia ler projeto estrutural. Mas e aí? Você vai deixar passar essa oportunidade? Você vai ter um emprego, aí, uma oportunidade de emprego e vai perder como essa pessoa simplesmente porque você não sabe ler um projeto estrutural? Ou então quanto você acha que você economizaria de tempo tentando aprender sozinho, tentando passar raiva no canteiro, tentando às vezes fazer no método da tentativa e erro, faz uma armadura, aí vai o mestre de obras, o engenheiro diz que está errado e você tem que desmontar, perde tempo, perde material. Então você não precisa passar por nenhum desses perrengues, basta você fazer esse treinamento com quem já vai te levar direto ao ponto. O preço do treinamento completo para quem não fez o minicurso é de R$ 547. Mas como eu prometi para vocês que vocês teriam uma surpresa,
você que está aqui comigo não irá pagar esse valor aqui de 547. Você que fez o minicurso vai ganhar R$150 de desconto. Ou seja, você não vai pagar 547, vai pagar apenas 397. Ou seja, menos de 3 dias de serviço você já recupera aí o investimento. Em geral, aí as diárias estão aí na faixa de 150, R$200. Então, menos de 3 dias de serviço você já recupera todo o seu investimento. Isso aí, pessoal, dá menos de R$1,30 por dia se você dividir, por exemplo, em 10 vezes sem juros. Então, nós iremos trazer essa oportunidade para você parcelar em até 10 vezes totalmente sem juros. E aí, com menos de R$1,32 por dia, você vai adquirir todos os benefícios aí deste treinamento. Mas e aí, qual é o caminho que você vai optar a partir de agora? Você vai evoluir, você vai estar preparado para alcançar novas oportunidades, para alcançar novos salários, pegar novos tipos de obra, ou você vai ficar parado aí fazendo como você sempre fez, o mesmo tipo de obra e não vai evoluir? Aproveite então essa oportunidade, as novas possibilidades, né? Você vai sair disso aqui, né, daquela obra bem básica, bem igual a todas que você faz, e você vai passar para esse outro patamar de obras com grandes estruturas, obras com grandes projetos e obras que remuneram e que vão te dar bem mais retorno e bem mais qualidade de vida. E o que eu gostaria de dizer para vocês, primeiramente, é que esse conhecimento, eu tenho certeza que ele vale muito mais do que R$397. Como eu falei para vocês, aquela pessoa lá que perdeu 4.200, perdeu um salário de 4.200, imagina só o que deve estar passando na cabeça dela. Se ela tivesse feito esse treinamento, se ela tivesse gastado esses R$397, ela estaria hoje aí ganhando esses R$4.200 por mês nessa nova oportunidade. Então, não ache que você aumentar o seu salário é questão de sorte. Muita gente fica aí, às vezes, simplesmente querendo uma vida melhor, mas acha que isso aí vai vir de uma maneira sem uma retribuição. E não é. Antes de você ter um salário maior, você também precisa valer mais, ou seja, você precisa ter mais conhecimento, e é isso que é essa oportunidade que você está tendo agora. Então, saibam que esse investimento, esse custo que você está tendo agora, vale muito mais do que esses R$397, e lá na frente eu tenho certeza que você vai ser mais um desses que vai estar mandando seu depoimento e vai estar dizendo que valeu muito a pena. Mas e se você comprar esse curso e falar assim, não gostei, não quero, aconteceu alguma coisa comigo, perdi o emprego, não vou poder fazer agora, o que acontece? Eu irei assumir todo o risco e vou deixar 0 risco com você. E por isso que eu dou esses 15 dias de garantia. Ou seja, se daqui a 15 dias, comprando hoje, você tem 15 dias para maratonar o curso, para fazer as aulas. E se você por algum motivo não gostar, basta pedir o seu dinheiro de volta. Não tem pegadinha, não tem letras miúdas, todo o seu dinheiro você recebe de volta. E você deve estar se perguntando, mas por que eu faço isso, né? Por que eu dou a oportunidade do cliente conhecer todo o curso e pedir o dinheiro de volta, né? Você deve estar pensando, e se tiver uma pessoa mal intencionada, que fez do curso, gostou do curso e vai simplesmente pedir o dinheiro de volta? Eu faço isso porque nós já temos mais de 700 alunos e 99% dos alunos são alunos satisfeitos e alunos que gostam do curso. E esse 1% aí que acaba tendo que pedir o dinheiro de volta, geralmente eles mandam, né, um texto, eles explicam, às vezes acontece alguma emergência, acontece alguma coisa e a pessoa não consegue continuar o curso. Então, eu ofereço esses 15 dias de garantia incondicional porque eu confio no treinamento. Porém, tem uma má notícia. Esses R$150 de desconto é apenas para você que está participando aqui desse mini curso. Se você não tomar essa decisão agora e tomar a decisão no futuro, você vai perder esse desconto aí de R$150 e você infelizmente vai ter que pagar o valor cheio do curso de R$547. Então, não perca essa oportunidade, aproveite aí esses R$150 de desconto e faça a sua matrícula agora mesmo. Assim que você clicar aí no botão que vai estar aparecendo em algum local aqui da tela ou aqui nos comentários para fazer a sua inscrição, você vai aparecer para você essa tela aqui e vejam só um detalhe importante. Você vai colocar o seu nome completo,
Não erre aqui no seu nome, porque esse nome é o que vai aparecer no seu certificado. Você vai digitar um e-mail para que eu possa entrar em contato com vocês. E você vai digitar também aqui o seu celular. Então, um detalhe que eu peço para vocês prestarem atenção, bastante atenção, digitem aqui o seu nome corretamente para que não tenha problemas na hora de emitir o seu certificado. Como é que você pode fazer o pagamento aí do curso? Você pode dividir em até 10 vezes nos principais cartões de crédito, ou você pode também pagar via Pix ou via boleto. Se você pagar via Pix ou cartão de crédito, o acesso ele já é liberado imediato. E se você pagar via boleto, pode ser que demore até 3 dias para compensar esse boleto. Então, corre logo, já pega o seu cartão de crédito, aproveite aí essa oportunidade. Se ainda ficou alguma dúvida, se você ainda quer fazer alguma pergunta sobre o curso, se você está em dúvida se vai valer a pena ou não, vai aparecer aqui no canto direito um botão que vai te levar direto aí para o WhatsApp, onde toda a minha equipe vai estar lá pronta para tirar qualquer dúvida de vocês. Então, surgiu uma dúvida, clique aqui no botão do WhatsApp e vai direto tirar a sua dúvida, não fique com dúvidas. Muito obrigado por participarem do minicurso e para você que fez a sua matrícula, aguardo vocês no curso completo. Para me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, Instagram @luis.vidaengenharia, YouTube canal Vida Engenharia, TikTok e Quai @Vida Engenharia. Vejo vocês lá no curso completo, aguardo vocês, façam aí essa matrícula, peguem esse cartão de crédito, não deixe a oportunidade passar e fui!